Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 20 de setembro de 2023. Vamos analisar inicialmente o processo de número 41.36.303. Trata-se de um pedido de retificação de julgado apresentado por Fera Lubrificantes Limitada. Não há pedidos de sustentação oral. No entanto, a doutora Natália está aqui, Natália Neves Dantes, está presente para acompanhar o julgamento. E o relator desse processo é o doutor Rui Carlos Giraldi. Eu passo então a palavra ao doutor Rui, para que ele apresente o relatório e voto. Doutor Rui, fique à vontade. Relatório. Trata-se de AIN lavrado por falta de pagamento do imposto em aquisições interestaduais de gasolina A, devido em decorrência da imposição de regime especial ex officio. Mantida a atuação em decisão de primeira instância, houve interposição de recurso ordinário. Em decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora, foi negado o provimento ao recurso ordinário. Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial e pedido de retificação de julgado. Voto. Em seu pedido de retificação de julgado, a requerente transcreve alguns trechos do acórdão, nos quais afirma terem ocorrido os seguintes vícios de omissão e erros de fato. 1. Respaldou a atribuição de responsabilidade por substituição tributária transferida à requerente por meio de ato monocrático, sem haver o pronunciamento sobre os pressupostos fáticos e jurídicos que motivariam tal ato, inadimplência contumaz. Não compete ao órgão julgador analisar a validade de regime especial imposto ao contribuinte nos termos do artigo 93, inciso 2º, da Lei 13.457, de 2009. Portanto, não seria cabível qualquer pronunciamento sobre os pressupostos fáticos ou jurídicos que teriam motivado tal ato. 2. Omitiu-se sobre a alegação recursal de cesseamento de defesa no âmbito do processo administrativo que impôs o regime especial. Quanto ao alegado cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo que impôs o regime especial, trata-se de matéria cuja discussão deve se dar no âmbito daquele processo, não estando compreendida na competência do órgão julgador, nos termos do artigo 93, inciso 2 da Lei 13.457, de 2009. Não houve, portanto, qualquer omissão. 3. Ignorou que o conceito de inadimplência contumaz para fins de imposição do regime especial previsto no artigo 488 do RICMES está previsto no artigo 19 da Lei Estadual número 1320 de 2018, sendo que o regime não poderia ter sido interpretado isoladamente, inclusive à revelia da certidão de regularidade fiscal acostada nos presentes autos. Trata-se de questão cuja discussão deve se dar no âmbito do processo administrativo de imposição do regime especial, não estando compreendida na competência do órgão julgador nos termos do artigo 93, inciso 2 da Lei 13.457, de 2009. Não houve, portanto, qualquer omissão. 4. Não houve exegese sobre os dispositivos invocados pelo auto de infração, tampouco a subsunção do caso concreto às respectivas normas jurídicas. A decisão retificanda aborda a conduta adotada pela recorrente, demonstrando a relação de causalidade que implicou falta de recolhimento do imposto, bem como a adequação das multas aplicadas à legislação de regência, não havendo que se falar, portanto, em qualquer omissão nesse sentido. 5. Ignorou os débitos da requerente, ignorou que os débitos da requerente estão todos com exigibilidade suspensa, negando vigência ao artigo 19, parágrafo 2º da Lei Estadual 1320, de 2018, e ao artigo 151 do CTN. Trata-se de questão irrelevante para o assunto em análise, portanto, não pode haver omissão quanto à matéria sobre a qual o julgador não estava obrigado a se pronunciar. 6. Por fim, num completo equívoco, afirmou que a requerente ajuizou a ação número 000-146-14-2017-8260562 para discutir o regime especial que fundamentou a autuação. A requerente nem sequer é parte neste processo. Observa-se que, de fato, houve um erro ao mencionar um processo, como se nele a recorrente fosse parte, quando na verdade não é.
Por esse motivo, conheço parcialmente do pedido de retificação. Esse erro, no entanto, em nada afeta a decisão, que não se fundamentou nele, apenas mencionando-o como reforço de argumentação. A menção ao processo poderia ser suprimida do acórdão sem qualquer efeito na decisão. Assim, nego provimento. Em complemento às alegações de vícios de omissão e erros de fato, a recorrente segue em sua argumentação qualificando como omisso o acórdão por ter deixado de se pronunciar sobre, abre aspas, a ausência de investigação da dúplice constituição do mesmo crédito tributário, já que a refinaria de petróleo remetente das mercadorias destacou o ICMS-ST e o declarou por meio de GIA-ST, fecha aspas. Sem razão a recorrente, pois a decisão retificanda menciona que, na época de ocorrência das operações, ela tinha plena ciência que era o substituto tributário e que deveria recolher o ICMS-ST por meio de guia especial nas respectivas entradas interestaduais de gasolina, independentemente de haver ou não ICMS-ST destacado na documentação fiscal. E relevante também para a decisão se a remetente das mercadorias declarou ou não o imposto retido em suas guias ST. A recorrente aponta ainda o que entende ser mais uma omissão, classificando-a como erro de fato, e que consistiria na falta do enfrentamento, abre aspas, do artigo 488 do RICMES, fundamento do AIM, pois este dispositivo trata do descumprimento reiterado de obrigações fiscais, fecha aspas. Contudo, da leitura do acórdão, constata-se que houve a apreciação da matéria, ao considerar que o regime especial, que tem seu fundamento legal no artigo 71 da Lei 637489, regulamentado pelos artigos 488 e 489 do RICMES 00, estava vigente na época da realização das operações e que qualquer questionamento quanto à sua legalidade deveria ser apresentado no âmbito do respectivo procedimento administrativo. Não houve, portanto, a omissão apontada, nem erro de fato. Por fim, a recorrente afirma que a decisão retificanda baseou-se em fato inexistente, ao transcrever, abre aspas, o artigo 71 da Lei do ICMS, sequer invocado como fundamento do AIM e que trata de infração contumaz ou inadimplência habitual, para chancelar a autuação, fecha aspas. A simples citação de dispositivo legal não implica, por parte do órgão julgador, o reconhecimento da ocorrência das hipóteses nele previstas. A inserção foi feita, como disse o próprio julgador, a título de breve análise jurídica, juntamente com outros dispositivos relacionados à matéria em estudo. Não houve, absolutamente, a intenção de pronunciar-se, como não o fez, quanto ao mérito de ter a recorrente praticado ou não infração contumaz ou inadimplência habitual. Inexistente, portanto, o erro de fato apontado. Pelos motivos expostos, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado e a ele nego provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Como estou usando o Teams aqui no navegador, até achar a janela estava lendo aqui. Eu achei que eu estava sem som aqui. Muito bem, doutor Rui, obrigado pelo voto, parabenizo pela análise de cada ponto que foi colocado aí pelo contribuinte no seu pedido. Doutor Rui, por favor, já registre o voto e o processo está em discussão? Eu acompanho, presidente, o voto. É um caso exatamente idêntico a um que a gente julgou esses dias, né? Sim, exatamente. Acho que umas 2 semanas no máximo, né? Acho que
registrado. Está ótimo, ótimo. Muito bem. Eu também acompanho que esse caso eu também acompanhei não só pela retificação de julgado, né, que foi que a gente analisou alguns dias atrás, mas também do processo de ordinário que eu relatei também, talvez até há uns 2 anos, pelo menos, né? Muito bem. Então, se não há outras inscrições, eu peço aos senhores juízes que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Peraí que tá. Ok, agora sim. Em votação? Muito bem. Então, por unanimidade, o pedido de retificação de julgado apresentado por Fera Lubrificantes foi parcialmente conhecido, no entanto, negado provimento. Agradeço à doutora Natália pela presença aqui, participação na sessão, acompanhando o julgamento. Obrigada a todos pela atenção também. Estimo as melhores do Dr. Rodrigo. Um ótimo dia a todos. Obrigado, para a senhora também. Obrigado, Natália. Bom dia. Obrigado. Muito bem. Dando continuidade, então, vamos analisar o processo 40.70.051. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Sérgio Nicolau Nasser Ricardi. O relator desse processo é o Dr. Rodrigo Helfenstein. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra direto aí ao Dr. Rodrigo para que ele apresente seu voto. Dr. Rodrigo, fique à vontade aí. Obrigado, presidente. Trata-se de um auto de infração em que se exige falta de pagamento do ITCMD, de valor antecipado a título de herança. Eu vou passar a decisão de primeira instância manteve o auto, foi objeto agora do recurso ordinário. Assim que foi interposto o recurso ordinário, a douta representação fiscal propôs a conversão do feito em diligência para que a douta procuradoria trouxesse informações do processo de inventário, bem como informasse se houve efetivo recolhimento do ITCMD sobre valores que teriam sido objeto de adiantamento. Cumprida a diligência, os autos vieram novamente a julgamento. Então, eu vou passar, presidente, a leitura do voto. Em sede de preliminar, sustenta o recorrente que o AIN seria nulo por erro de direito. Como se sabe, a correção de ofício está prevista no artigo 13 da Lei 13.457, de 2009, tendo, a meu ver, agido com acerto o ilustre jogador ACO ao recapitular a infração, já que não havia razão para decretar a pretensa nulidade. Justifico isso, pois, a meu ver, constam dos autos elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e o sujeito passivo, nos termos do artigo 11 daquela mesma lei. Assim, não acolho a preliminar de nulidade trazida pelo recorrente. Em seu recurso, sustenta a recorrente que o AIN estaria fulminado pela decadência, tendo como termo inicial de contagem a data do óbito ou da abertura do inventário.
A despeito dessa alegação, a meu ver, a existência de processo judicial de partilha em curso impede a exigência do ITCMD antes do cálculo do partidor, nos termos da súmula 114 do egrégio STF. E o fato gerador deste imposto considera-se ocorrido na abertura da sucessão, que ocorre com óbito, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1 da Lei Estadual 10.705 de 2000, combinado com o artigo 1784 do Código Civil. Não obstante o lançamento se refira à data da ocorrência do fato gerador, o imposto não é exigível antes da homologação do seu cálculo. Ou seja, enquanto não homologado o cálculo, não se inicia a contagem do prazo decadencial. Aliás, nesse sentido, é o entendimento do egrégio STJ. Aí, a título ilustrativo, eu cito o agravo regimental no recurso especial 127.4227 de Mato Grosso do Sul, publicado em 13/4/2012. E conforme bem observado pela douta representação fiscal, nesse mesmo sentido, já decidiu a Colém da Câmara Superior deste egrégio TIT, nos autos do processo DRT 6, 158.476/2010. No caso presente, ressalto que, conforme informado pela PGE, a partilha não foi concluída, pois segue em trâmite o processo de anulação de testamento. Diante disso, o ITCMD não será exigível, porém, conforme informado pelo inventariante, foi adiantado aos herdeiros os valores do espólio, tendo o recorrente declarado só a parte recebida na declaração do imposto de renda à pessoa física do ano calendário 2010. Diante desse cenário, o imposto passou a ser exigível para a parte recebida, devendo a contagem do prazo decadencial se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 1/1/2011, nos termos do artigo 1731 do CTN, tendo ocorrido a notificação do AIM em dezembro de 2015, não se configurando a decadência. Quanto ao mérito e exigência do imposto, ao contrário das alegações do recorrente, não se trata do valor do ITCMD que eventualmente será devido ao final da partilha, caso ainda tenha valores a receber, mas do imposto devido pela parte já recebida antecipadamente, que se incorporou ao seu patrimônio. Ou seja, o fato gerador se caracterizou, afastando-se, inclusive, a alegação de bis in idem. Observo que, uma vez notificado, o recorrente não trouxe prova de pagamento ou juntou aos autos as razões para a concessão da dilação do prazo para tanto. Assim, deve ser mantida a exigência fiscal. Em caráter subsidiário, o recorrente sustenta que a multa aplicada deve se limitar ao percentual de 20%. Não se justifica tal pretensão, mas, a despeito disso, como se sabe, é defeso a este egrégio tribunal afastar a aplicação de normas válidas, vigentes e eficazes, de modo que deve ser mantida a multa tal como lançada. Por último, verifico que a douta representação fiscal, as folhas 283 e 284, requer sejam juros limitados a Selic, com a aplicação da súmula 10 de 17 deste tribunal, revisada. Assim, acolho tal pretensão nos termos da aludida súmula. Ante todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar os juros aplicados em patamares superiores a Selic. É como voto, presidente. Eu só preciso, presidente, editar, porque eu acabei gravando como negado provimento. Acho que só isso. Já está habilitado, doutor. Obrigado, presidente. Muito bem. Enquanto o doutor Rodrigo faz pressões, o processo está em discussão.
Ele praticamente, o autuado praticamente confessou, né, a infração, é que acredita que o procedimento dele esteja correto, né, o que não está. Eu acho que é uma questão dele ver aí o tempo do pagamento e, na verdade, o adiantamento da herança, ele já exige, né, esse imposto, o que não foi feito. Sim. Feito, presidente. Obrigado. Muito bem, então, havendo outras intervenções, eu peço aos presentes que confirmem a presença. Doutora Raquel, muito bem. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Sérgio Nicolau Nasser Ricardi, apenas para afastar a incidência dos juros de mora acima da taxa Selic. Vamos, então, analisar agora o último processo da pauta, que é o processo 41.45.400. Trata-se também de um recurso ordinário interposto por Fujioka Eletroimagem Sociedade Anônima. A relatora desse processo é a doutora Raquel Iwase. Não há pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente à doutora Raquel para que ela apresente seu voto. Doutora Raquel, fique à vontade. Bom dia a todos novamente. Estamos diante de um recurso ordinário. A acusação fiscal contempla 2 itens. O primeiro deles diz respeito ao acreditamento indevido do ICMS nos meses de setembro e outubro de 2018, em decorrência da escrituração de conhecimentos de transportes eletrônicos que se encontravam cancelados e que, portanto, não atenderam às condições previstas no item 3, o parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. A segunda acusação fiscal diz respeito ao acreditamento indevido também do ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2018. O contribuinte autuado escriturou e se creditou indevidamente do imposto, destacado em conhecimentos de transportes, cujo tomador de serviço foi outro contribuinte, na maioria dos casos, filiais da própria empresa. Muito bem, devidamente intimado da lavratura do auto de infração, o contribuinte apresentou defesa. A douta DTJ julgou procedente o lançamento por entender que as condutas infracionais restaram confirmadas, que realmente foram apropriados créditos em relação aos conhecimentos de transportes cancelados e que o fisco comprovou o creditamento indevido do ICMS destacado em conhecimentos de transportes, cujos tomadores de serviço foram outros contribuintes, no caso, outras filiais. E resignado, o contribuinte interpôs recurso ordinário, alegando em síntese que, ao tempo dos fatos, escriturou os conhecimentos de transporte eletrônico, os conhecimentos de transporte eletrônicos, eles estavam em concordância com a legislação, uma vez que teriam sido cancelados após 3 anos da escrituração, tendo atuado na mais plena boa-fé. Para a utilização do conhecimento de transporte, os documentos deveriam ser conferidos pela Secretaria da Fazenda e, consequentemente, ter sua utilização autorizada por aquele órgão, conforme disposição do artigo 212
O, parágrafo 9º do regulamento. As competências pertinentes ao conhecimento de transporte eletrônico não são atribuídas ao tomador de serviço, mas sim ao prestador e à Fazenda Estadual, no que tange à conferência e à autorização do uso do documento fiscal. A autuação do recorrente por questionamento da validade da documentação de obrigação e de emissão atribuída a outro contribuinte caracteriza violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a referida verificação apenas ocorreu no caso seria no ano em que ele estava se defendendo, mas 3 anos após a sua emissão. Apesar das notas fiscais em apreço terem sido indevidamente escrituradas, no caso são os conhecimentos de transportes, na unidade federal sediada em São Paulo, referido ato não foi praticado por má-fé ou dolo. Seria inconteste que a unidade paulista possui saldo credor de ICMS acumulado, razão pela qual o registro destes documentos não trouxe nenhum proveito para o contribuinte, muito pelo contrário, pois esta acabou pagando mais ICMS na unidade do Espírito Santo. Logo, seria evidente que o recorrente não teria causado nenhum prejuízo ao erário paulista. Tendo o recorrente agido com incontestável boa-fé, além de não ter o fisco estadual sofrido qualquer espécie de prejuízo, pois a escrituração dos documentos com aproveitamento do crédito não acarretou omissão de recolhimento do imposto em decorrência do saldo credor existente, seria razoável que este juízo administrativo relevasse a multa aplicada pela autoridade fiscal, consoante pode ser extraído do artigo 527-A do regulamento. Pleiteia-se a este juízo administrativo, ainda que, após a exclusão da penalidade pecuniária, na forma da norma citada, que seja procedida a liquidação do saldo remanescente com utilização do saldo credor existente, consoante prescreve o artigo 586 do regulamento. E a multa aplicada teria caráter confiscatório, devendo ser reduzida. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso pugnando pelo não provimento do apelo. Em 23 de setembro de 2022, o contribuinte apresentou petição e documentos novos, de folhas 4267 a 4277, alegando que a Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, através do processo ECREDAC número tal, não só teria reconhecido a existência de créditos acumulados, como também teria autorizado a quitação das exigências dos autos de infração números 4, 141, 143, 2, 4, 145, 399, 2 e 4, 145, 405, nos termos do artigo 72C do regulamento. Em 23 de novembro de 2022, o julgamento do recurso foi convertido em diligência para que o agente fiscal autor do feito se manifestasse a respeito dos documentos de folhas 4267 a 4277, bem como para que a representação fiscal também se manifestasse na sequência. As folhas 4287, o senhor agente fiscal concordou em parte com os argumentos do recorrente. Evidenciou que não foi constatada conduta dolosa, fraudulenta ou simulada, assim como opinou pela redução da multa a patamares razoáveis, nos termos do artigo 527-A do regulamento, e se mostrou favorável à quitação do crédito tributário com os créditos acumulados. Segundo ele, o crédito indevido do ICMS não causou prejuízo ao erário público, pois realmente existe um saldo credor continuado em montante mais do que suficiente para compensar o crédito de ICMS lançado indevidamente. Muito embora o crédito indevido tenha aumentado indevidamente o saldo credor apurado pelo contribuinte em seus livros fiscais. As folhas 4291 e seguintes, a douta representação fiscal concordou parcialmente com a manifestação do agente fiscal autor do feito, porém consignou que este egrégio tribunal não detém competência para apreciar a quitação dos débitos com créditos acumulados. Para tanto, cita o artigo 93 da Lei 13.457. Após, o processo retornou a esta relatoria para a retomada do julgamento. Estes são, em síntese, os fatos. Passo, então, a leitura do meu voto. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade e, por isso, dele tomo parcial conhecimento. Deixo de conhecer do recurso no tocante aos argumentos de inconstitucionalidade, quais sejam violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco,
referentes às multas, tendo em vista a vedação legal contida no artigo 28 da Lei 13.457. O recurso ordinário repisa os mesmos argumentos constantes da defesa. Em relação ao item 1, o recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida alegando sua boa-fé. Aduz que os documentos glosados pelo fisco seriam válidos na medida em que o cancelamento dos conhecimentos de transportes ocorreu posteriormente à efetivação do negócio jurídico, firmado com a empresa que os emitiu, a KM Cargo Multimodal e Logística Limitada, e somente após 3 anos da escrituração. Os conhecimentos de transportes foram cancelados após a escrituração dos documentos. Contudo, a tese do adquirente de boa-fé não pode ser acolhida na medida em que não houve declaração de inidoneidade do emitente ou dos conhecimentos de transportes. O presente caso não diz respeito ao acreditamento indevido em razão de documentos inidôneos, mas em razão do cancelamento dos conhecimentos sobre os quais se fundamentavam os créditos. Ainda que a tese do adquirente de boa-fé fosse cabível, o recorrente não se acautelou, não demonstrou ter preenchido os requisitos autorizadores da manutenção do crédito nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido quando do julgamento do recurso especial 1.148.444. Dentre eles, a veracidade do negócio jurídico firmado com a emitente dos conhecimentos de transportes e a comprovação do pagamento à empresa contratada. E aí eu transcrevo a ementa deste precedente do Superior Tribunal de Justiça. É incontroverso que os documentos fiscais nos quais se consubstanciavam os créditos apropriados foram cancelados, e nessa condição não dão direito ao crédito do imposto. Também não merece guarida a alegação de que os conhecimentos de transporte teriam sido autorizados e conferidos pela Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 14 dos parágrafos 1º e 2º da Portaria CAT 55 de 2009. A mera emissão destes documentos não implica a validação das suas informações, bem como não caracteriza documento fiscal idôneo, quando estiver eivada de vício que implique o não pagamento do imposto devido. E aí eu transcrevo o artigo 14 da portaria. No tocante ao item 2, trata-se de infração incontroversa. O próprio recorrente reconheceu que houve um erro no seu sistema, que resultou na apropriação equivocada dos créditos pela filial 95. Os quais deveriam ter sido apropriados pela filial 97, que é do Espírito Santo. Vide parágrafo 34 do recurso ordinário. O saldo credor de ICMS acumulado pela filial 95, que é a filial de São Paulo, denota que o recorrente não agiu com má-fé. Todavia, a infração restou configurada nos termos do artigo 20 da Lei 13.457. E aí eu transcrevo o artigo 20. A existência de problemas técnicos nos sistemas de informação utilizados pelo recorrente não justifica ou abona o cumprimento das obrigações previstas na legislação. O recorrente é responsável pelo lançamento do imposto em seus documentos e livros fiscais, nos termos do artigo 58 do regulamento, é responsável pela elaboração e entrega das GIAs, nos termos do artigo 253 do regulamento, e é responsável pela elaboração e entrega dos livros fiscais e da escrituração fiscal digital, nos termos dos artigos 213 e 250-A do regulamento. De modo que em nada lhe socorre alegar que a infração ocorreu por erro do sistema. É desficiendo que o ato praticado tenha produzido ou não algum prejuízo ao erário. Nos termos do artigo 136 do CTN, que prescreve a responsabilidade objetiva do agente, basta a prática do ato ilícito para que este reste configurada a infração à legislação tributária. Apesar das alegações apresentadas pelo recorrente, as multas foram aplicadas em conformidade com a legislação tributária estadual, de acordo com o artigo 85 da Lei 6374, e não há como relevar ou reduzir penalidades nos termos do 527-A do regulamento, tendo em vista a exigência do imposto e a existência de outros lançamentos que denotam seu histórico fiscal desabonador. O recorrente requer ainda a liquidação de eventual saldo remanescente do auto com a utilização de crédito acumulado nos termos do artigo 72C do regulamento e com fundamento da decisão de folhas 4273 e seguintes. Em que pese tratar-se de situação atípica, penso que a decisão de folhas 4273, proferida pela Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento da Cefaz São Paulo, já está produzindo efeitos e deve ser observada. Assim,
não há que se falar em reconhecimento do direito à compensação nesta esfera, o que poderia ser tido como uma matéria estranha à competência deste egrégio tribunal. No meu sentir, trata-se tão somente de dar cumprimento ao que já foi decidido por outro órgão da Cefaz São Paulo. Portanto, o reconhecimento dos efeitos da citada decisão não pode ser entendido como usurpação de competência ou ofensa ao artigo 93 da Lei 13.457. É justamente o contrário. Em observância à segurança jurídica, a vedação ao comportamento contraditório do Estado, bem como aos princípios da moralidade e da eficiência, há que se respeitar o que restou reconhecido em favor do recorrente. Aliás, o próprio senhor agente fiscal, autor do feito, também opinou favoravelmente à quitação dos débitos em discussão com os créditos acumulados já deferidos. Diante do exposto, reconheço parcialmente do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito de o recorrente quitar os débitos objeto deste auto de infração com os créditos acumulados deferidos pela Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento, nos termos da decisão de folhas 4273 e 4277. Senhores e senhora, este é meu voto e fico à disposição. Muito bem, obrigado. Obrigado, doutora Raquel. Eu acho que a doutora Maria Cláudia vai colocar um posicionamento da representação, né? Que no tocante a esse reconhecimento da possibilidade de liquidação do AIM com esse crédito acumulado, entendo e respeito o posicionamento da doutora Raquel de que está reconhecido, ou seja, é indiscutível, como ela coloca no seu voto, é indiscutível não necessariamente esse direito, mas como já foi reconhecido pelo fisco, né? Mas eu tenho uma certa desconforto nesse voto, em acompanhá-lo integralmente, né, com relação à matéria de mérito, muito bem analisada, com clareza, com detalhe. Mas com relação a essa parte, é o seguinte, essa matéria ela é explícita na nossa lei de que está fora da nossa competência, né? Então, e competência é uma questão, uma coisa bastante complicada, porque eu posso até dar palpite, né? Eu posso até, eventualmente, falar sobre uma matéria que não é de competência, né? Na verdade, nem deveria, mas decidir sobre uma matéria que não é de nossa competência, seja que tipo de decisão for, mesmo reconhecendo algo que já está reconhecido pela autoridade competente, que foi esse o sentido do voto da doutora Raquel, né? Na verdade, ela não está inovando no sentido de apreciar esse pedido, né, do contribuinte lá originalmente, mas ela, como ela coloca claramente no voto dela, ela está apenas ratificando, na verdade, a decisão do órgão competente, que é o delegado que deferiu esse pedido. Mas, ainda assim, eu tenho um certo desconforto, porque essa matéria é uma matéria fora da nossa competência, né? Então, aquilo que não é da nossa competência, está querendo dizer, sobre tal assunto, não podemos nos pronunciar, né? Quando muito, como palpiteiros, né? Assim como eu falo, eu posso falar mal sei lá, achar feia a roupa que alguém está usando hoje, mas é apenas palpite, é apenas um assunto que não me diz respeito, né? É apenas e esse me parece que é o caso aqui que não nos diz respeito, né? Ou seja, até porque acho que não há nenhum prejuízo, né, para o contribuinte nessa questão do não reconhecimento desse direito, né? Por quê? Porque me parece que a questão já está decidida, né, na delegacia, e quando esse AIM for para liquidação, né, se ele chegar, né, se o contribuinte, se a fazenda for vitoriosa até o final do processo, ele já vai ter reconhecido esse direito, né? Por outro lado, também até lá,
alguma coisa pode acontecer que essa decisão do delegado também seja revertida, né? De repente, algum fato novo que pode levar sei lá, ao próprio indeferimento desse pedido, né? Que qualquer decisão da administração ela pode ser revista, né? Se é invada de alguma ilegalidade, de algum vício, né? Então, como essa é uma matéria que não é de nossa competência, e eu fico desconfortável, né? Porque sobre aquilo que a gente não tem competência para falar, a gente não pode falar. Na verdade, esse é o meu entendimento, né? Então, a doutora Raquel já colocou no voto dela, né? A representação fiscal já se manifestou nesse sentido, né? Nas suas razões, né? A doutora Maria Cláudia também já manifestou seu entendimento, de que pretende colocar esse entendimento, né, num parecer da representação. Então, doutora Raquel, vou puxar aqui um voto de preferência, colocando isso. Acompanho integralmente o seu voto. É só essa questão desse reconhecimento que eu entendo que, por estar fora da nossa competência, a gente não deve falar sobre ele, só nesse sentido, né? Do mais, parabenizo e acompanho integralmente o voto da doutora Raquel. Né? Doutor, precisa autorizar a minha manifestação aqui, presidente. Precisa... Tá, deixa eu... só para colocar, eu vou dar como os doutores tiveram acesso à minha manifestação, só vou resumir. Na verdade, o fiscal, assim, não é que ele autorizou, ele opinou para que nós julgássemos que os créditos fossem quitados com os débitos. O que ele manifestou, ele falou, ele reconheceu que existiam esses débitos, que a delegacia, né, deferiu esse pedido, e que o pagamento desses débitos, isso é, o pagamento do AIN, como ele colocou nessas palavras, o pagamento do AIN, pode ser feito com esses créditos posteriormente. Foi isso que ele disse. O que ele falou, ele disse assim, se nós formos pensar desse ponto de vista, não houve prejuízo ao erário. E a representação fiscal, quando fez o retorno de diligência, nós colocamos justamente que nós discordávamos dessa parte, dizendo assim, olha, não está... Ele se expressou mal, né? Porque ao se creditar indevidamente, gera um prejuízo para a Fazenda. O que ele está dizendo é que se ele buscar esse direito dos créditos para compensar os débitos, realmente não vai haver o prejuízo. Então, se ler o relatório, é isso que ele está dizendo. No nosso parecer, nós não concordamos com isso. A gente concordou no sentido de que ele falou assim, tá assim, no nosso parecer. Esse débito acabou aumentando indevidamente o saldo credor, uma vez que, como ele se creditou indevidamente, existe, né, um desequilíbrio aí, foi isso que ele disse, ele se expressou mal dessa maneira. E logo em seguida nós colocamos no parecer que não concordamos que não houve prejuízo ao erário, que ele está falando eu acredito que na visão dele, porque ele não diz assim, no final da manifestação dele, está assim, concordo, postulo para que os débitos desse AIN do AIN sejam quitados com crédito. Então, ele não está falando para o Tite fazer isso, né? Para o Tite autorizar isso. Foi isso que eu acho. Acho que ele, assim, que eu interpretei, que ele se expressou mal, porque não está nessa competência. Eu até coloquei na manifestação que eu vou juntar os julgados do Tite, né? Que tem vários votos recentes, inclusive teve um essa semana do doutor Oriovaldo, numa Câmara Julgadora, que venceu, dizendo que a existência desse saldo credor não impede o lançamento fiscal e não impede a manutenção do AIN, e que a Câmara não deve se pronunciar sobre isso. Então, parabenizo a doutora Raquel, e com todo o respeito, eu vou discordar aí dessa parte também, entendeu? É mais nesse sentido. Então, vou colocar aqui essa manifestação. Eu só queria pontuar duas questões em relação às considerações da doutora Maria Cláudia. Quando eu achei bem curioso. Esse caso, primeiro, que ele é bem diferente, né? Ele é bem atípico, como eu coloquei no meu voto. Nós não vemos situações como essa com muita frequência.
Mas me chamou a atenção o fato, duas coisas. A decisão dada pelo órgão especializado, reconhecendo a existência desses créditos acumulados, e não só deferindo o montante do crédito acumulado, mas, na mesma decisão, consignando a quitação dos autos. E na decisão a que eu me refiro, o delegado ele consignou o número dos autos que poderiam ser quitados com esse crédito acumulado. Então, ali ele vinculou tudo, ele vinculou o crédito acumulado que ele deferiu e a quitação deste auto que estamos julgando com outros autos. E um deles, inclusive, verifiquei que já foi até quitado, muito provavelmente com esse crédito acumulado. Mas, falando especificamente da manifestação do autor do feito, o parágrafo 7, ele diz exatamente o seguinte: por fim, entendemos que o pagamento deste auto, com utilização de crédito acumulado, já foi aceito pela Cefaz. Então, ali, ele opina favoravelmente na linha do que o departamento especializado também já reconheceu, que é a existência do crédito acumulado e a quitação. Então, eu acho que aqui ficou muito claro a posição dele em relação a concordar com a quitação deste auto com o crédito acumulado. Em relação à manifestação da doutora Maria Cláudia, quando ela traz o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ali eu acho que tem uma pequena diferença, porque o julgado do Superior Tribunal de Justiça, ele avaliou uma situação que não tinha uma decisão como tem neste processo. Ali, muito provavelmente, o contribuinte buscava o direito à compensação ou à quitação de um crédito acumulado que não estava respaldado ainda numa decisão que expressamente teria reconhecido esta possibilidade. Por isso, acho que ele não é aplicável a este caso. No nosso caso, nós temos o deferimento do crédito acumulado e o deferimento da quitação. Aí eu acho que é uma peculiaridade que o distingue do caso do precedente que a doutora Maria Cláudia nos encaminhou, enfim, antes. Por isso, acho que aí tem uma pequena distinção. Só isso crédito acumulado, né? Não é mero saldo credor, é crédito acumulado. Não é saldo credor. Nós estamos tratando aqui de um crédito acumulado, exato. Por isso a diferença, por isso a peculiaridade deste caso. É um caso que, a meu ver, é um caso sui generis, né? Eu tenho, assim, um entendimento, eu tenho uma preocupação, na verdade. Eu concordo com o doutor Samuel e com a doutora Maria Cláudia quando eles colocam a falta de competência do Tite para isso, tá? Aí eu acho que a gente pode pegar até como uma analogia essas questões de regime especial deferido, não deferido, que a gente tem visto aí em outros casos, né? Agora, a minha única preocupação só é que haja o que não haja uma sincronia entre o quê? Porque esse auto de infração, uma vez mantido, ele vai seguir a tramitação de cobrança dele normal, inscrição, execução fiscal. Me preocupa só, eu pensaria talvez, mesmo reconhecendo a incompetência do Tite para isso, mas assim, de alguma forma, que esses procedimentos naturais da cobrança meio que ficassem atrelados, pelo menos, a essa decisão que foi dada lá pelo órgão competente da Cefaz. Esse seria o único ponto que eu queria colocar em discussão. Mas eu acho que, quanto à incompetência, eu iria nessa linha da incompetência, mas levando-se bastante em consideração o que a doutora Raquel colocou, essa questão de que já há expressamente praticamente um deferimento, né, da liquidação, né? Então, é só esse ponto que eu queria trazer à discussão para saber dos senhores se, de alguma forma, a gente poderia deixar isso consignado, mesmo que fosse levar
a nossa incompetência para analisar isso, mas que não ficasse dissociado o andamento natural de uma eventual cobrança ao desse procedimento administrativo do crédito acumulado. Tá? Senhor presidente. Pois não, Rui, depois eu quero voltar a falar também. Se for mesmo o senhor manter o seu voto de preferência, eu até me abstenho, porque o meu entendimento é no sentido do que o senhor colocou, da nossa total incompetência para apreciar essa questão, da total desvinculação entre as duas questões, de que o AFR, autor do feito, se manifestou sobre fato já decidido e sobre o qual não precisava ou não deveria, talvez, ter se manifestado, porque não tem nada a ver com o que nós estamos decidindo aqui, se é a procedência ou não do auto de infração. Eventual compensação do valor do auto de infração com crédito acumulado deveria ser feita, entendo eu, posteriormente, após a decisão definitiva do auto de infração, e aí ele solicitaria o pagamento, a compensação disso aí com o crédito acumulado aprovado. Bom, mas, resumindo, então, eu pensaria até em fazer um voto de vista, se ainda em tempo, solicitar a vista e fazer um voto de vista nesse sentido, a não ser que o senhor presidente vá exercer o seu voto de preferência, aí eu acompanharia. Eu acho que com uma preferência a gente resolve nessa questão aqui. Sim, eu estou preparando aqui o voto nesse sentido. E de uma... o doutor Rodrigo falou, mas antes ainda, por causa do doutor Rodrigo, até para retomar o que eu havia colocado, a questão da incompetência, tem uma outra matéria que essa é mais recorrente, como a doutora Raquel falou, essa situação realmente é muito particular, né? Eu acho que não lembro de ter analisado, participado de um julgamento em qualquer outro processo que tenha essa questão específica. Mas uma outra questão bastante recorrente para mim que é, por exemplo, a questão não há dúvida nenhuma que o pagamento se não exclui, bom, o pagamento ele extingue o crédito tributário, não há dúvida disso, né? No entanto, eu nunca reconheci eu nunca declarei extinto o crédito tributário pelo pagamento, né? Por quê? Porque essa também não é a nossa competência, né? Ou seja, quando o contribuinte fala, olha, está pago, ou então ele vem e fala que o crédito... bom, olha, o crédito está pago. Então, se não há e nem converto, né? Aí ele fala, esse crédito aqui está pago, o item tal do ainda está pago, mas não há a certificação do fisco, eu nem converto em diligência para que o fisco se manifeste, porque essa não é uma matéria de nossa competência, né? Normalmente, no caso desse, eu falo, olha, se ele está falando que está pagando, então ele, na verdade, está confessando a infração, né? Então, é o seguinte, se ele pagou ou não é de nossa competência, não vou mandar para o fisco falar se pagou ou não. Quando o que importa para nós aqui é que ele confessou o débito, ele não se defendeu desse débito sob a argumentação de que o pagou. Se pagou ou não, é uma questão para liquidação. O órgão competente lá, o órgão de cobrança é que vai olhar, pagou, se pagou, está pago e não vai ser executado, não vai para a dívida ativa, não vai nada, e se não pagou, vai para a dívida ativa. Que na nossa, porque está fora das competências, é o reconhecimento desse pagamento, né? Então, assim, eu tenho tentado ser bastante coerente nessas matérias, né? Então, aquilo que não é de nossa competência, não é de nossa competência, né? A sugestão do Dr. Rodrigo ela é interessante, mas eu entendo até estou pensando aqui uma maneira de colocar no voto aqui, talvez tenha uma sugestão e tal, mas também não me preocupa por dois motivos, né?
primeiro que esse AIN ele está sendo defendido por um advogado, né, que vai saber o momento certo de o advogado fazer essa intervenção, né? Por quê? Porque se ele que mesmo depois do recurso especial, né, se ele pagar antes da inscrição na dívida, ele ainda tem lá um desconto residual, né, para pagamento do AIN. Então, essa é uma matéria de exclusiva competência do contribuinte. Ele vai, né, ele vai administrar isso daí, né? Então, isso por um lado, né? Como o contribuinte está sendo defendido por um advogado que vai estar atento a isso, né? Então, ele já vai saber, né? Ele já está inteirado do processo, ele vai saber o momento certo de, assim como ele apresentou nesse momento inapropriado essa questão, né, em recurso, ele vai saber o momento, ele vai retomar essa questão quando for o momento apropriado, que é no momento da liquidação do AIN, né? Seja uma liquidação espontânea por parte do contribuinte, seja via execução fiscal, né? Mas o advogado vai estar atento a isso. Ainda que o advogado não esteja atento a isso, nos próprios procedimentos de cobrança, antes desse AIN ir para a dívida ativa, vai haver uma tentativa de cobrança, né, desse AIN. E, nesse momento, né, sim, vai... Né, por isso até que seria interessante a ideia do Dr. Rodrigo, que o próprio pessoal lá da cobrança vai olhar isso, mas colocar como um alerta, uma sugestão, e nada mais do que isso, porque ainda assim isso também está fora da nossa competência, né? Ou seja, como serão os procedimentos de cobrança, também está fora da nossa competência, tal qual o reconhecimento né, da possibilidade de pagamento com os créditos, né? Por isso, estou pensando aqui, está na redação aqui da minha preferência, colocar talvez usar o termo sugestão, né, alguma coisa assim, para falar, olha, é um lembrete, né? É um lembrete para quando for para a cobrança, que o pessoal da cobrança se atente que há essa possibilidade de pagamento, que há um crédito, há uma discussão sobre um crédito acumulado aqui para pagamento desse AIN, né? Mas de que maneira ainda, mas aí não estaremos decidindo nada a respeito, né? A gente vai estar falando, olha, fica aqui uma observação, né? Que é o máximo que a gente pode fazer com relação a isso, até mesmo para não sermos indelicados com o órgão competente para isso, né? Tá bom? O processo continua em discussão aqui, já estou terminando a minha preferência aqui, então, enquanto isso, o processo continua em discussão. Eu estou com uma dúvida aqui, posso colocar? Claro. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante tal, nos meses tais, nos valores, e aqui vai a dúvida, decorrente da escrituração de conhecimentos de transporte,
que se encontram na situação de cancelados. Mas, no momento em que ele escriturou, eles não eram cancelados. Eles foram cancelados 3 anos após. Então, teria sido realmente esse o fato que aconteceu? Dele ter escriturado conhecimento de transporte eletrônico cancelado? É só um... Não estou dizendo que não, que esteja incorreta a descrição dos fatos, mas estou até solicitando um auxílio aí para poder entender melhor se é isso, se eu estou enxergando bem a questão. Vamos lá. Que, na verdade, não é exatamente... Vamos voltar lá. Acreditou-se devidamente. E a infração não como é que você usou o termo aqui? Escriturar documento, né? O fato é ele acreditou-se indevidamente. Olha, ele se acreditou, ele está acreditado, entendeu? Eu entendo que seu questionamento isso é problema de crédito indivíduo ou é questão de falta de estorno? Né? Esse é o seu questionamento, né? Na verdade, seria questão de falta de estorno. Eu acredito que, no caso aqui, eu não sei lá teria que olhar lá no regulamento o que ele fala, quais são as situações em que vai ser obrigatório o estorno, né? Uma clássica lá é quando o crédito era devido no momento da escrituração e ele passou a ser, né, por uma situação não conhecida quando da entrada da mercadoria, ele passou a ser indevido, né? É o caso clássico aí que a gente analisa sempre, questão de combustível, né? O caso mais clássico que a gente pega aqui quando a usina de cana ela fornece combustível para os seus transportadores, né, de cana lá, então ela adquire combustível para si, óleo diesel para si, e depois fornece a terceiro. Então, esse claramente é um caso, né? Ou então um material que foi comprar, deu entrada originalmente para venda e vai para uso, e depois ele é tirado para uso e consumo, né? Então, na verdade, quando da escrituração ele era devido, né? Ele era devido e passou a ser indevido quando ele saiu do comércio para ser utilizado no consumo, né? Bom, eu nessa altura do campeonato, assim, esse questionamento também não foi colocado, né, pelo contribuinte, né? Não foi colocado pelo contribuinte. Aí a gente começa, nós temos aí uma novidade com o novo Código de Processo Civil, né? O princípio da não surpresa. Então, assim, até porque o crédito é indevido, né? Ou seja, o crédito é indevido, né? Na verdade, eu não entendi exatamente como é que isso ocorreu, né? Como é que foi esse cancelamento 3 anos depois, né? Que, na verdade, o que a doutora Raquel colocou é o seguinte: esse é um argumento do contribuinte, né? Esse é um argumento do contribuinte. A doutora Raquel, no momento, reconheceu que esse documento foi cancelado há 3 anos depois, tal, né? Até porque o procedimento para cancelamento de um documento fiscal, 3 anos depois, é um procedimento bastante complicado. Ele tem que fazer um pedido para a delegacia vai analisar esse caso, tem que haver um pronunciamento da delegacia, né? Porque, lembrando que são documentos eletrônicos, né? Não são documentos modelo 1, né? Então, não é... Então, assim, nem entrei nessa questão porque essa matéria, nem sei como ele teria feito, né? Agora, é certo que, no caso aí, o contribuinte também vai saber avaliar
opções, me parece que há ele pode entrar com ação de regresso contra quem emitiu os documentos, né? Que o fato é que a questão é, se o documento foi cancelado, é porque o serviço não foi prestado, certo? Se o serviço não foi prestado, não há crédito a ser tomado. Então, o crédito é indevido, não há dúvida disso, entendeu? Não há, né? Não há. Até poderia pensar, né? Pensar numa má-fé aí do emitente do documento fiscal, né? A gente até vê, né, alguns casos aqui que o contribuinte cancela, né, 50%, 60% das suas saídas, ele cancela, né? Então, logo a mercadoria chega no destino, né, principalmente quando é venda para pessoa física, né, para não contribuintes em geral, quando chega no destino, ou seja, já não precisa mais da nota fiscal, ele cancela, né? Então, isso a gente já analisou vários casos assim aqui, né? Mas isso é feito lá dentro dos, né, tudo automaticamente, né? E então aí até poderiam falar de uma eventual, né? Mas de qualquer maneira o fato é que se o serviço, se o conhecimento de transporte foi cancelado é porque o serviço não foi prestado. Se o serviço não foi prestado, ele não foi tomado. Se ele não foi tomado, não há direito a crédito e, portanto, o crédito foi indevido. Pelo menos é como eu penso, tá? Bom, continuo em discussão, deixa eu só terminar aqui. Eu caí aqui, e então não acompanhei essa parte da discussão, mas concordo, assim, quanto a haver um crédito indevido, não tem dúvida, né? Mas, bom, enfim, só fiquei em dúvida com essa redação aí da descrição dos fatos, né? Mas ficamos com o crédito indevido. Doutora Raquel, só que eu acabei me... o conhecimento parcial é por causa... Por conta dos argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade da multa. Ah, tá ótimo. Desculpa, obrigado.
Doutora Raquel, o contribuinte menciona que os conhecimentos, aqui na folha 4229, item 10, que os conhecimentos foram cancelados pelo fisco paulista após 3 anos após a escrituração. Como teria sido, se foi realmente isso, esse cancelamento pelo fisco paulista? O fisco cancela documento fiscal? Ou não procede o que afirma a recorrente? O senhor está dizendo que os conhecimentos foram cancelados pelo fisco? Ele menciona isso no ordinário, aqui na folha 4229. Quando ele diz cancelado, isso poderia estar se referindo a alguma declaração de inidoneidade? Acredito que não. Não acho que houve declaração de inidoneidade. Porque se tivesse havido, aí sim, no meu sentir, faria sentido o argumento da tese do contribuinte de boa-fé. Né? Quer dizer, ele estaria completamente fora do ato, do fato, da declaração de inidoneidade. Não houve declaração de inidoneidade. O que houve, também acho que não houve cancelamento por parte do fisco, porque se tivesse havido, muito provavelmente seria em razão de um reconhecimento de uma inidoneidade. Só vejo essa possibilidade. Não vislumbro também que tenha havido cancelamento dos conhecimentos pelo fisco. Acredito que o cancelamento se deu, de alguma forma, pelo emitente. Sim. É o que eu imagino. Exatamente, porque o que o fisco faria seria não reconhecer as prestações.
e não cancelar os documentos. Aham. Né? Exatamente, você colocou aí, né? Então, E se tivesse sido feito pelo contribuinte, ou tendo sido feito pelo contribuinte, além de cancelar os documentos, qual seria outra providência? Estornar o crédito? no caso do Do destinatário, sim. tomador, Do tomador, sim. De quem tomou o crédito, no caso, ele está sendo acusado pelo crédito indevido. Por quê? Porque ele manteve esse crédito mesmo depois de cancelar os documentos. Então, ele cancelou os documentos? Tudo bem. Deveria ter estornado os créditos, né? Então, é um crédito indevido por falta de estorno. É isso. E não por escrituração de documento cancelado. Não, ele... Vamos lá. Não é por falta de estorno. O crédito é indevido por não prestação do serviço. Entendeu? Só retomando uma questão antes aqui, né? Pela própria descrição da infração. O documento foi... olha aqui, que a descrição fala, olha, ele escriturou documentos que encontram-se na situação de cancelados. Tá? Então, O que não a foi, discussão aqui não é verdade. o documento em si, lá no portal da nota fiscal eletrônica, ele está como cancelado. Tá? Então, necessariamente, o fisco não cancela de ofício documentos, né? Documentos fiscais. Então, o contribuinte os declarou cancelados de alguma maneira, seja pela automático lá. O problema, o doutor Rui, nós estamos entrando aqui num argumento do contribuinte que me parece que não há nenhuma prova. Porque é o seguinte, esse número 3 anos, né? A análise aí, análise que o senhor está fazendo nessa lógica, em cima da informação de que teria sido 3 anos depois, né? E essa informação eu não encontro assim nos autos, né? Esse é o argumento do contribuinte, né? 3 anos depois, o contribuinte, o prestador de serviço cancelou a nota 3 anos depois, ou o fisco está 3 anos depois do cancelamento exigindo o AIM, entendeu? Então, assim, nós estamos em cima de todo o nosso raciocínio está sendo em cima de informação que não é uma informação, não é um fato dos autos, entendeu? Esse número 3 anos. Porque esse número 3, se fosse verdade esse número 3 anos, esse teria sido o primeiro, né, penso que desde que foi instituída a nota fiscal eletrônica, penso que esse seria o primeiro caso de um contribuinte que 3 anos depois foi atrás de cancelar um documento fiscal. Né? Nunca vi isso, pelo contrário, né? Uhum. Pelo contrário, sempre a discussão mas como tinha passado as 48 horas, eu não podia mais cancelar, então eu registrei como cancelado, mas não cancelei, entendeu? Essa é a primeira vez, né, desde a instituição da nota fiscal eletrônica, que eu teria, pelo menos que eu vi um processo em que o emitente do documento fiscal teria pedido o cancelamento assim tão há tanto tempo, né? Então, por isso que eu nem entraria muito nessa questão, porque esse não é... Ele jogou lá o número 3 anos, né? Então, não sei se há de provas disso tal. E, de qualquer maneira, esse não é um argumento, né, que o contribuinte traz. Né? Ele jogou lá o número 3 anos. E a gente aqui ficar nessa discussão, não, porque foi que não foi, o fato é. E é indiscutível esse fato, é reconhecido pelo contribuinte, que esse documento está cancelado. Né? Esse é o fato indiscutível. Se foi há 3 anos ou não, se deveria ter sido extordicato ou não, tal. Essa é uma discussão que o contribuinte não traz. Ele chega lá e joga um número. Né? O que a gente tem, de fato, é que um fato incontroverso é que esse documento fiscal está cancelado, né? que sustentou esse
Sim, o fiscal, no momento do procedimento, ele viu lá, documento escriturado, situação cancelado, autuo, escriturou o documento cancelado, né? Aí, na defesa, ele diz, mas esse documento só foi cancelado 3 anos após. E aí? Nós temos que, de alguma maneira, analisar essa alegação do contribuinte. Claro, cabe a ele provar. Porque se ele prova que foi cancelado 3 anos após, pelo fisco ou não, mas enfim, 3 anos após, então não houve, na época em que foi escriturado, não houve o fato escriturar documento cancelado. Mas, olha, vamos lá. Essa não é a acusação. A acusação não é de escriturar documento cancelado. A acusação é de creditamento indevido. Isso, decorrente de escrituração de documento cancelado. Ah, está certo. É. Encontra-se na condição de cancelado. Senhor presidente, com todo respeito, e sem, assim, o senhor já está fazendo o voto de preferência. Nesses casos, cabe ainda voto de vista ou não? Claro, se você quiser analisar, sem dúvida. Se Porque não caberia assim, eu diria que não caberia vista, no caso, se fosse para a questão aquela outra questão, a questão da competência e tal, né? Por quê? Porque já estaria resolvendo aqui, mas se vai analisar essa outra questão, cabe, claro que cabe. É só porque pedir vista. me parece assim que tem que haver um entendimento, pelo menos da minha parte, assim, um entendimento mais claro a respeito dos fundamentos fáticos e jurídicos aí que motivaram a autuação. Pode ser que nesse estudo, se for feito, eu acabe chegando à mesma conclusão do voto que está aí, mas não estou conseguindo enxergar ainda bem claramente todos esses aspectos. Então, peça à vista. Sim. Sim. Já solicito aqui? Já solicita. E já que o senhor está pedindo, também eu vou pedir para... Aí eu já trago essa matéria aqui, eu faço um voto mais bem pensado. Aí já trago também essa questão da... Só falta o doutor Rodrigo, então, porque eu fiz manifestação e 2 juízes pediram preferência, então o doutor Rodrigo também tem que pedir. Tá brincando. Não, Dessa vez eu só vou aguardar o que vem agora, viu? Tá ótimo, confirmado. Bom, tá ótimo, então. Então, se não há mais nenhum pedido, deixa eu só aqui encerrar o julgamento. Muito bem. Então, no julgamento do recurso ordinário interposto por Fujioka Eletroimagem Sociedade Anônima, o julgamento fica suspenso em função do pedido de vistas minha e do Dr. Rui. Então, o processo retorna para julgamento quando essas vistas forem postas, né? Com isso, a gente conclui a pauta de hoje. Muito bem. Então, agradecendo aos juízes presentes, a representação fiscal, a participação na sessão, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 20 de setembro de 2023. Eu peço ao Oswaldo que interrompa a gravação